Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de práticas de segurança no ambiente industrial. Eu sou o professor Elton e vou acompanhar vocês aqui nessa aula da disciplina de instrumentação industrial. A gente vai fazer uma pequena introdução à segurança do trabalho, tema super importante para a gente que está diariamente no ambiente produtivo, no ambiente industrial, no ambiente de serviços. A gente tem muito risco também no ambiente de serviço. Então, a gente vai contextualizar rapidamente. Na década de 70 começaram a surgir as normas regulamentadoras aqui no Brasil, né? Então, a partir desse momento, né, começou uma preocupação maior, né, do Ministério do Trabalho com relação ao tema segurança no país. E qual que é o foco disso, né, a importância disso? Ela evita acidentes e doenças preservando vidas, né? Então, isso é para garantir com que o trabalhador vá para o seu trabalho, execute suas atividades e volte para casa em segurança, né? Mas não só isso, né? Também dá um ambiente seguro e confortável para esse trabalhador atuar, né? As responsabilidades. As empresas elas têm a responsabilidade de fornecer segurança, fornecer os equipamentos necessários para que o trabalho seja executado de forma segura. E nós, trabalhadores, né, vocês como trabalhadores, têm a responsabilidade de cumprir as regras de segurança das empresas e executar as atividades conforme os procedimentos de segurança que elas estabelecem, tá? E como benefício, a gente tem melhora de produtividade, a gente tem qualidade de vida, a gente tem clima organizacional e, principalmente, a certeza de que, cumprindo os requisitos de segurança, utilizando os equipamentos que são indicados pela empresa para aquela atividade, a gente volta saudável para casa para o dia seguinte recomeçar de novo. É muito importante isso, gente. Aqui a gente listou para vocês 6 NRs, que são normas regulamentadoras, que estão mais ligadas diretamente à atividade da instrumentação industrial. Essas 6 NRs, elas não se limitam a isso. Hoje a gente deve ter por volta aí de 35, 38 normas regulamentadoras estabelecidas. Todas as normas regulamentadoras, elas são de consulta pública, elas estão disponíveis no site do Ministério do Trabalho. Então, se vocês precisarem, vocês podem consultar lá essas normas. Aqui, a gente, como eu disse, a gente selecionou as principais, as que estão diretamente ligadas às atividades de vocês, que são a NR6, que vai tratar basicamente de equipamento de proteção individual, EPI, NR10, segurança nas instalações elétricas, totalmente direcionada às atividades da instrumentação industrial. NR12, segurança no trabalho de máquinas. Qual que é a importância dela? Automação industrial com a NR12. NR17, ergonomia, pensado mais na nossa saúde, né? Na nossa qualidade de vida. NR33, espaço confinado, trabalhar em tubulação, trabalhar em galeria. NR35, trabalho em altura. Aqui a gente vai falar um pouco sobre a NR6. Basicamente, ela trata sobre os dispositivos para proteção individual. Então, todo EPI, todo equipamento de proteção individual. A gente fala de capacete, a gente fala de óculos de segurança, quando a gente fala de bota de segurança, às vezes roupas são necessárias, dependendo da atividade que a gente executa. O eletricista normalmente tem a roupa anti-chama quando atua no campo. A NR6 ela aborda esses temas, os requisitos, as obrigações e deveres de cada parte, tanto da empresa quanto do trabalhador, para o atendimento a essa norma. A empresa tem a responsabilidade de fornecer os EPIs, fiscalizar o seu uso, né? E nós, como trabalhadores, temos que cuidar e usá-los corretamente, né? O óculos de segurança é para usar na execução da nossa atividade. A gente não pode pegar o óculos de segurança para andar de bicicleta, para poder fazer uma atividade em casa. Ele é específico para a nossa atividade no trabalho. Aqui a gente pode falar dos principais EPIs, né? O capacete, as luvas isolantes, presentes aí, os eletricistas que lidam com a rede primária de energia, né? Os óculos, o protetor auricular e o calçado isolante são os principais EPIs utilizados hoje na indústria. Aqui uma passada na NR10, a norma regulamentadora 10, que trata dos riscos, né, dos equipamentos elétricos. A NR10 ela tem um curso específico, né? Então, aqueles que realizam atividades que estão associadas à NR10 realizam um curso específico básico para todo mundo. E
aquele que lida diretamente com o sistema elétrico de potência, por exemplo, ele faz um curso complementar e obrigatório. Tem como medidas obrigatórias, né, para os trabalhos, principalmente os trabalhos que são executados em campo ou em ambiente com risco elétrico, o uso da APR, avaliação preliminar de risco, ordem de serviço de autorização para a realização de atividade, e existem algumas técnicas, né, para sinalização e bloqueio, né, do ambiente que está trabalhando, né, sinalização para evitar energização indevida, para evitar para indicar que ali está sendo executada a manutenção. Tem toda uma regra a ser seguida com o uso da NR10 para poder fazer a correta sinalização da área de trabalho. E algumas regras de ouro, né? A NR10 ela prega algumas regras de ouro, né? Como desligar e bloquear instalações, sempre importante, né? Desligar e indicar, né? Existem ferramentas que você consegue bloquear o acionamento de uma chave para evitar acidentes, né? Imagina, você desligou, está trabalhando na linha, vai um colega lá e energiza, não tem nenhuma indicação de que tem gente trabalhando, de que aquilo está bloqueado, vai lá e energiza, está você lá trabalhando na linha, não tem segunda chance, gente. Então a gente tem que ficar muito atento nisso. Aterramento temporário, né? Nesses casos, principalmente na rede de energia, né? Quando a gente vai fazer executar algum serviço, né, num determinado trecho, aqueles trechos eles precisam ser aterrados em relação a outros, né? Justamente para evitar, né? Ou se houver alguma energização incorreta, ou se algum outro circuito tiver energizado e a gente não, e na hora que a gente está preparando o terreno, o campo ali para executar, e a gente não tenha percebido, se houver alguma coisa ainda conectada, um gerador, por exemplo, toda a energia que vai ser injetada ali na rede vai para a terra e não causa um acidente. E o isolamento das partes vivas, né? Então, muitas vezes a gente vai observar o pessoal das distribuidoras trabalhando na rua, colocando, às vezes, um protetor, normalmente eles são laranjas, né? Nos cabos de energia, né? Para isolar, às vezes, trechos, né, que eles estão de trabalho. Daquela maneira ali, eles se protegem. Você está criando uma proteção adicional, né, ao uso da luva. E hoje as instalações, o uso de circuitos, sensores e painéis, né, como proteção, né, ao operador, né? Então a gente já tem barreira laser, né? Então às vezes a gente tem ensaios elétricos acontecendo em lugar fechado. Se você abre a porta, desarma o transformador que está lá aplicando alta tensão. Às vezes você não tem chave nas portas, você tem às vezes um sensor a laser que se você passa e o sensor aciona, aquilo causa uma parada, causa uma interrupção no transformador. Então são técnicas com o uso dos sensores para você evitar acidente dentro da NR10. Ela prevê isso. A NR12 é uma norma regulamentadora que não é tão... Ela é mais nova, ela trata da falha segura, né? Então ela foca em máquinas e equipamentos da indústria, né? Então provavelmente o governo identificou que máquinas antigas estavam causando acidentes, muitos operadores, muita gente chegando ao Ministério do Trabalho, à Justiça através disso. O governo criou a nossa NR12, então ela trata basicamente da automação, da atualização dos equipamentos, das máquinas e equipamentos industriais, com a utilização de sensores, a utilização de instrumentação industrial mais moderna. Ela é importante para a gente porque para nós, né, como técnicos, para vocês que vão trabalhar na instrumentação industrial, porque vocês podem se deparar com situações que a gente chama de retrofit, né, que é você pegar uma máquina antiga e fazer uma atualização dela, né, instalando sensores, instalando diversos equipamentos novos, como forma de trazer essa máquina mais segura para os dias atuais. O seu objetivo principal é prevenção de acidentes e documentar o risco, né? Fica melhor para o pessoal da segurança construir a análise de risco daquela máquina, né? E, normalmente, quando a gente está fazendo esse tipo de atualização, a gente já está criando redundância, né? Então, imagina uma prensa hidráulica que
tem uma proteção. Se de repente o operador coloca a mão embaixo, primeiro que normalmente os operadores trabalham com uma mão só, né? Outra mão fica num botão para evitar que ele coloque as duas. Então, digamos que ele vá lá e você tem o botão como proteção e você de repente tem um sensor que, se ele identifica a presença de algum objeto embaixo, ele trava a prensa. Existem outros exemplos de aplicação, mas esse é um caso típico, né, de redundância nesse tipo de equipamento. A NR17 é aquela que se preocupa mais com a qualidade de vida e bem-estar do operador, né, do trabalhador, porque ela foca na organização do espaço de trabalho, ela foca no posto de trabalho do trabalhador. Então, altura e posição adequada das cadeiras, né, apoio de pé, apoio de mouse, organização do trabalho, determinadas atividades, elas proporcionam pausas após um tempo de execução, pausas de 10 minutos, dependendo da atividade e do número de horas de trabalho no dia. Pensa o ambiente, né? Então, o ambiente ele precisa ter a luminosidade correta para a atividade que é realizada. Então, a NR17 ela leva a empresa a pensar nesses aspectos, assim como ferramentas, né? Então, normalmente as empresas contratam pessoas para avaliar, né, a postura do operador, se as cadeiras estão adequadas, se precisa de apoio de pé ou não, o que mais precisa, se as mesas estão na altura correta. Então, a NR17 foca nisso. A NR33 ela já é focada no trabalho em espaço confinado. Então, toda vez que você for trabalhar no espaço confinado, que são áreas com entrada limitada, ventilação insuficiente, e normalmente são tanques e tubulações, né? Então, a gente vê aqui muito isso, o pessoal da distribuidora de energia, de telefonia, porque no subterrâneo a gente tem muita coisa lá de baixo e a gente tem que ter operador preparado para trabalhar nisso. Normalmente, nesse tipo de trabalho, no trabalho mais simples que for, no mínimo 3 operadores, tá? É o operador que vai descer, você tem um vigia e você tem um supervisor, né? Então, esse é um trabalho que é sempre realizado em 3, muito em função dos riscos, né? Atmosfera perigosa, contaminantes, né? Então, antes de descer numa tubulação dessa, o pessoal utiliza o detector de gás para ver o que tem lá embaixo, o que está presente, né? Então, antes de descer, se detecta alguma coisa, analisa, na análise preliminar de risco, se alguma ação vai ser tomada ou não, e dependendo como for, o operador tem que recusar, não deve entrar, porque a execução do trabalho oferece risco à sua saúde. Então, você tem diversos equipe e equipamentos, né? Então, como eu disse, supervisor, vigias, equipe autorizada a descer, um detector de gases, né? Esse ele é essencial para um trabalho da NR33. A gente tem a NR35, que ela trata do trabalho em altura, ela avalia riscos e define as medidas de prevenção, né? O trabalho em altura, às vezes, ele é simples. Então, vocês vão imaginar aqui que a partir de 2 metros de altura, você já precisa ter treinamento específico para trabalhar com a NR35 já. Então, é essencial a avaliação da empresa e dos riscos que estão envolvidos, porque mais de 2 metros já é necessário o treinamento da NR35 e dependendo como for do uso de equipamentos de proteção auxiliares, né? Talabarte, por exemplo, trava-quedas, pontos de ancoragem. Então, isso tem que ser muito bem avaliado pela empresa e tem a capacitação para a execução desse trabalho. Pessoal, lembrando para vocês, a escola possui diversos assuntos relacionados à segurança e vocês podem procurar na plataforma temas de segurança, temas associados às normas regulamentadoras. Tem um material muito vasto para vocês pesquisarem e aprofundarem seus conhecimentos nessas normas se tiverem interesse, tá? Para concluir, é importante que a gente tenha a cultura de segurança com a gente, como valor e compromisso contínuo, né? Uma comunicação aberta, envolvimento de todos. Então, não adianta só a gente fazer a nossa parte e o nosso colega não cumprir a dele. Todo mundo tem que estar envolvido, todo mundo tem que estar engajado nessa cultura de segurança. Boas práticas, né? Sempre analisar a análise preliminar dos riscos antes das atividades. Isso é uma premissa da NR10. Validação dos documentos, dos sistemas e equipamentos, sempre importante. Validação
equipamentos de proteção individual validados, existem equipamentos de proteção individual que necessitam de ensaios elétricos adicionais, como as luvas e os capacetes. Isso tem que estar válido, tem que estar em dia. Equipamento de proteção tem que estar com CA, certificado de aprovação, para ele estar apto ao uso. Devemos relatar as condições inseguras imediatamente para os nossos superiores e recusar a atividade se a gente entender que aquilo traz risco para o nosso trabalho, para a nossa saúde, tá? E a gente tem que ter participação ativa em reuniões e treinamentos dentro das empresas, dentro das associações que a gente participa, com foco na segurança, tá bom? Desejo a vocês bons estudos e até a próxima.